Olá, boas-vindas a todos os amigos que nos acompanham em mais um encontro doutrinário neste mês de setembro. Que sobre a proteção e assistência dos bons espíritos e dos bons amigos, benfeitores, possamos nesse momento de reflexão explanar de uma maneira tranquila, serena, a temática que nos foi proposta, preenchendo os nossos corações de paz, tornando possível atender às nossas necessidades de esclarecimento, de crescimento moral, amparando e guiando-nos para que consigamos manter a vigilância, a prática da prece e aplicar esses aprendizados que buscamos nesta doutrina às diversas posições da nossa vida. E o tema para dialogarmos hoje está na obra Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E é intitulado Coisas Mínimas. E é interessante nós fazermos a leitura do texto para que possamos refletir sobre os seus ensinamentos. E o texto inicia com uma passagem de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26, e diz assim: Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E segue o texto. Pouca gente conhece a importância de uma execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhadores e dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem devidamente consideradas e compreendidas. Desse modo, geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se emite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, o texto nos reporta a importância de observarmos com atenção as pequenas coisas. Jesus, no seu Evangelho, nos chama quanto às pequeninas coisas que nos rodeiam, para observarmos melhor e identificarmos a importância de cada uma. Ele se utiliza das pequenas coisas nas suas parábolas, como, por exemplo, nas sementes, da parábola do semeador,
um pouco de fermento, uma pérola, todos pequenos, mas de grande valor, um potencial enorme. Observamos a parábola do grão de mostarda, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 32. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem pega e semeia em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das plantas e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham em seus ramos. E esse minúsculo grão é conhecido não apenas por seu pequeno tamanho, mas também pela sua capacidade de se transformar em uma das maiores plantas de um jardim. Ele é usado metaforicamente para simbolizar algo pequeno que tem potencial de crescimento e transformação exponencial. O grão de mostarda, uma das menores sementes que se pode plantar, quando cultivado em condições favoráveis, cresce e se torna uma árvore que pode chegar até 3 metros de altura. Um fato notável quando consideramos o tamanho inicial da semente. E essa transformação dramática é uma metáfora perfeita para o crescimento e expansão do reino de Deus. Os pequenos gestos de bondade, de gentileza, de paciência, os pequenos esforços diários, quando somados, essas sementes vão ganhando um grande potencial. E o texto das coisas mínimas nos faz observar que, para alcançarmos algo maior, é necessário que passamos por algo menor. E aprendamos com este algo menor. Mas não por isso menos importante. Como, por exemplo, um prêmio Nobel de literatura não pode esquecer que um dia necessitou aprender as letras simples do alfabeto. Um extraordinário matemático precisou aprender a contar, reconhecer os números de 0 a 9, a somar, dividir, multiplicar, subtrair, a fim de chegar aos complicados cálculos que hoje lhe conferem fama. Um alpinista, para vencer a escalada íngreme, deve atentar para todos os detalhes, que vão do equipamento, checado cuidadosamente, mais de uma vez, ao apoio da equipe. Conhecimento da estação mais adequada ao empreendimento. Ou mesmo para um prato especial. Todos os ingredientes que se fazem necessários. Se deixarmos de colocar um deles, ou se alterarmos a sua quantidade, para mais, para menos, estará alterado o sabor ou a consistência. Enfim, o resultado final tem alteração. E ainda a mensagem nos alerta que destacar-se exige cuidados, fama, exige estrutura psicológica adequada, a fim de que a criatura não se fascine e perca o equilíbrio, ou se torne atormentada pela paz que deixa de usufruir, face ao assédio constante de jornalistas, fotógrafos, fãs, cobranças da mídia em geral. Poder exige equilíbrio e bom senso, para que o ser não se torne um tirano, infelicitando a sua e as vidas alheias, enlouquecendo ante as possibilidades que se apresentam.
Dinheiro em excesso requer sabedoria para a devida utilização, de forma a colaborar para a felicidade e não a desgraça própria e dos demais. Então, cada um recebe a parte que melhor esteja preparado para realizar. Não deixemos passar as oportunidades de crescimento com a distração para as coisas que não temos, mas desejamos, que não podemos realizar, mas que aspiramos. E quando presos à vaidade, ansiamos as coisas grandes, já ansiosos pela conquista em si. E essa pressa, esse imediatismo, vai consumindo as nossas energias. E não é raro que então desistamos. E Emmanuel fala sobre a dificuldade do trabalho na seara do Cristo. Mensagem esta que auxilia na nossa reflexão desta noite. Quando ele diz: começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. E a sua mensagem segue. Muitos começam deslumbrados, espalham entusiasmo e alegria. Vão aceitando tarefas e compromissos. A princípio, produzem muito. São promessas e esperanças para os que acolhem e orientam. Com o tempo, surgem os obstáculos. Surgem os apelos do mundo e parecem fascinantes. Prosseguir se torna difícil. E uma certa desilusão começa a surgir. Já não há mais a mesma alegria na execução das atividades. O entusiasmo já esfriado transmuda-se em cansaço, em desinteresse ou tédio. Outros interesses aparecem e vagarosamente desviam-se do labor doutrinário. Alguns, porém, permanecem, vão arrastando os obstáculos, vencendo o desânimo e os apelos do mundo, e encontrando cada vez maiores motivações para prosseguir. Para estes, o trabalho se torna alegria. Conviver com os companheiros, a melhor festa. E embora quase sempre incompreendidos no círculo doméstico, ironizados pelos colegas e conhecidos, vão se dando ao trabalho, vencendo tudo e a todos, através da persistência e da disciplina a que se impõe. Aos poucos fazem-se respeitados, e nesse crescendo de responsabilidades e deveres, chega ao fim. É crucificar-se. Esse fim é a verdadeira transformação. Então, observemos nesta mensagem o gritar de duas palavras: a persistência e a disciplina. Façamos, sim, o melhor daquilo que nos compete. E o principal é começar. Dar os primeiros passos. Depois é o continuar. Quem será maior? A mãe, que agasalha o filho alheio em seu seio e o alimenta, ou o médico, que o salva da morte cruel, com intervenção minuciosa? Quem terá maior mérito? O lixeiro, que recolhe os detritos da cidade, todos os dias, mantendo-a limpa, ou o sanitarista, que determina normas de conduta para a humanidade, a fim de que esta se mantenha distante das enfermidades mortais? Reconheçamos em cada um a parcela de contribuição indispensável para a manutenção da vida no planeta e o melhor relacionamento da humanidade. Aprendamos que
A cada um cabe realizar o que pode, sabe e deve fazer. E a questão 894 do Livro dos Espíritos é de muita contribuição. E ela questiona assim: há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Tem elas igual mérito que as que têm que lutar contra a sua própria natureza e que a superam? E os espíritos respondem: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las, como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Lembremos do esforço, da disciplina, necessários para que alcancemos as disciplinas básicas do nosso mundo. Como, por exemplo, da oração, do estudo, a disciplina do sono, a disciplina da alimentação, todas mais básicas, que dizem respeito ao corpo. Reflitamos que, se eu nem essas básicas estou buscando alcançar, como que eu vou almejar as mais desafiadoras, como a das emoções, dos pensamentos e dos sentimentos? Percebamos a importância de iniciar ajustando o mais simples, que é a vida na matéria, de horários, tempo, do trabalho profissional, para depois seguirmos para o mundo interior, o qual vai demandar um pouco mais de energia para desenvolver. E esse capítulo, ele vem nos elucidar isso, que tudo na vida é gradual. Então, quando aprendemos a valorizar essas coisas mínimas, aprendemos também a nos pacificar com o tempo, com o passar deste tempo, com o ritmo da natureza e das coisas. Então vamos nos realizando, sentindo a felicidade nessa construção. Que Jesus nos guie neste caminhar, nos fortalecendo para alcançarmos este aprendizado, se ainda não iniciamos. Que assim seja.